Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência. Pois é, ela foi aprovada ontem, dia 22 de outubro. O texto base já passou por todas as sessões de julgamento, foi aprovada na segunda sessão que deveria ocorrer no Senado ontem. Ficou alguns pontos para serem discutidos hoje, quarta-feira, dia 23, mas o texto base já está pronto e só falta marcar uma sessão para que seja promulgado pelo Congresso. Se você tem alguma dúvida ainda sobre a reforma, se você quer saber quando que começa, quais foram as alterações, sugiro que assista esse vídeo até o final. E caso tenha alguma dúvida, tem vários vídeos no canal explicando regras de transição, direito adquirido, entre outras questões. Mas antes de tudo isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de todas as alterações e do que tem ocorrido com o nosso Brasil em relação à reforma da Previdência. Meu nome é Gabriela Lopes, sou advogada, especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, ontem a votação passou pelo seu estágio final e o texto base foi aprovado. Desde fevereiro, quando teve o início da tramitação da PEC 6 de 2019, que é a PEC da reforma, já começou a passar pela Câmara, passou por 2 sessões de julgamento, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para o Senado, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pelo primeiro turno de votação e ontem foi realizado o segundo turno de votação. E aí o texto base foi aprovado. Foram 60 votos a favor e 19 votos contra a reforma da Previdência. Hoje, dia 24, alguns pontos estão sendo discutidos aí em relação à periculosidade, mas o importante é que o texto base a gente já tem. A maior parte das alterações da reforma, a gente já fez vídeo aqui no canal, falando da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, do professor, especial, servidor público. Tem vários vídeos no canal explicando tudo para vocês. Mas hoje eu vim trazer as principais alterações que vocês têm que ficar de olho, que já vai começar a valer tão logo seja promulgada no Congresso Nacional. Primeira alteração, existe idade mínima para tudo. Não existe mais aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, como existia até então. Como eu já expliquei para vocês, mulher vai ser 62 anos, homem continua sendo 65, mas aumenta o tempo de contribuição, que vai precisar ser 20 anos. Também não existirá mais aposentadoria por tempo, como eu expliquei para vocês. A aposentadoria especial, inclusive, terá a exigência de idade mínima. A forma de cálculo do benefício é totalmente diferente da aposentadoria atual. Por exemplo, se uma mulher completou 60 anos para aposentar na regra que estava valendo antes da reforma e precisaria ter no mínimo 15 anos de contribuição, ela poderia aposentar com 85% da média das contribuições, que é 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Daria 15 anos de contribuição mais 70%, 85%. Com a reforma, essa mulher aposentaria com 60 anos, com os 15 anos de contribuição, mas receberia 60% da média só. A cada ano que ultrapasse o mínimo necessário, essa mulher ganharia 2% sobre os 60% dos mínimos. Então, atingiu o mínimo para aposentar, aposenta com 60% da média das contribuições. Além disso, com o texto anterior à reforma, é necessário, para fazer essa média de contribuições, pegar as 80% maiores. Então, as 20% menores contribuições são descartadas, o que ajuda a melhorar o seu benefício. Com a reforma da Previdência, todas as contribuições entram, sem exceção nenhuma, de julho de 94 para frente. Então, tanto as mais baixas quanto as mais altas entram no cálculo e isso já diminui o valor do benefício. Depois de fazer essa média diferenciada, 60% mais 2% a cada ano, que ultrapasse o mínimo necessário. Aí já teve uma redução absurda no valor dos benefícios. Quem recolhe acima do teto da Previdência terá uma alíquota maior para pagar por mês. Também terá equiparação entre regime geral e regime próprio. Então, servidores, policiais, pessoal do legislativo, agentes penitenciários, servidores públicos de forma geral terão muitas alterações. Será totalmente diferente, estará mais equiparado ao regime geral, que é o regime do INSS. Além disso, tem aquela questão de direito adquirido, regra de transição e regra nova. A regra nova será necessário idade para todos os tipos de benefício.
Regra antiga são as regras que estavam em vigor até então: idade, tempo de contribuição, especial e tudo mais. Agora, as regras de transição, como passei para vocês, tem a regra dos pontos, tem a regra da idade mais tempo, tem a regra de pedágio, tem regra diferenciada para professor, tem a regra ainda para servidor público. Essas regras de transição são para quem já estavam contribuindo para a Previdência antes da reforma e somente vão adquirir o direito à aposentadoria após a reforma, somente vão cumprir os requisitos necessários para aposentar após a reforma. E isso vai fazer com que a pessoa não entre nem na regra antiga e nem na regra nova, e sim numa regra de transição, que é um meio termo entre as duas regras. Mas caindo na regra de transição, a pessoa vai aposentar com 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar o mínimo de contribuição necessário. Para as pessoas que aposentam por invalidez, também o valor do benefício é diferente. Hoje, antes da reforma, 100% da média das contribuições. Após a reforma, 60% e 2% a cada ano que ultrapasse o mínimo necessário. Uma das principais alterações dessa última votação foi em relação ao abono salarial. Hoje em dia, o trabalhador que recebe no máximo até 2 salários mínimos recebe um 14º salário, recebe um salário mínimo para ajudar nas contas, que é o abono salarial. Queriam reduzir para 1.300 e pouquinho. Isso reduziria a quantidade de pessoas que receberiam este benefício, mas voltaram atrás e mantiveram 2 salários mínimos. Além disso, não podemos esquecer da PEC paralela. A PEC 133 de 2019 está sendo feita para analisar a parte de servidor público, municípios e estados, porque eles não foram incluídos nessa PEC 6 de 2019. Ainda pode ter muita alteração para acontecer em relação a servidor público. Trabalhador rural e quem recebe benefício assistencial, que é o BPC-Loas, lá na Câmara queriam fazer alterações, mas agora no Senado não autorizaram. O trabalhador rural continua com a mesma regra atual e também para o LOAS, mesma regra atual. 65 anos ou uma deficiência grave e comprovar a baixa renda da família. Então esse vídeo foi um resumo de tudo que aconteceu. Se vocês tiverem alguma dúvida específica em relação a algum benefício, tem vídeo sobre ele específico no canal, porque senão fica muito longa esse vídeo. O texto base da reforma é enorme. Se eu fosse falar sobre tudo para vocês, a gente ia ficar 1h30 aqui discutindo. Mas tem vídeo sobre tudo já no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum benefício específico, sobre forma de cálculo, aposentadoria por tempo, por idade, como fica o LOAS, como ficam os benefícios por incapacidade, tem tudo isso para vocês de graça aqui no canal, para que vocês possam ficar por dentro dos seus direitos. A gente simplesmente explica a lei de uma forma mais fácil para vocês. Então é isso, espero que quarta-feira que vem eu possa vir com novas notícias sobre a reforma da Previdência. Nós vamos fazer vídeos agora específicos com as alterações, forma de contribuição que mudou, os benefícios novamente, que teve alteração. A partir de agora a gente vai falar somente sobre a reforma, porque ela já está aí e vai ser inserida no nosso dia a dia. Vejo vocês então na próxima quarta, espero trazer boas notícias. Até lá!